Olá, meus amigos do Facebook e do canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos nós, Marilurdes e Queiroz, para juntos com vocês começarmos mais um Página Aberta. E hoje o tema é do livro Pão Nosso, capítulo 52. E Emmanuel dá o título Perigos Sutis. Então são mais de um perigo, né? Vinculados a alguma coisa que ele leva pelo lado da... Quando a gente vai ler, a gente vê que ele leva pelo lado da religião, mas a gente pode abarcar isso aí sobre o aspecto da vida e quanto não, né, complica a nossa vida, e quanto complica de fato a nossa vida. Então, é baseado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Então, vamos ao estudo. Página aberta conosco, capítulo 52, livro Pão Nosso. E aí, Mary? Hoje, Emmanuel vai estar como base das suas colocações em Perigos Sutis, que é o título, como você falou, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, é logo no início, no versículo 7. E como é uma carta que no início são curtas, né? Então, vamos ver o que Paulo vai dizendo aos Coríntios. Ele começa dizendo, né, que a primeira frase dele, que era na carta, ele começa dizendo o seguinte: porque não quero que vos ignoreis, irmãos. Que ele vai fazendo um chamamento para que os irmãos que estão em Corinto, né, que eles não ignorem a caminhada de que muitos fizeram, os processos que o povo vivenciou. Então ele diz, né, que os nossos pais estavam debaixo da mesma nuvem, que todos passaram pelo mar, né, que todos foram batizados por Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, também comeram e beberam desse alimento, né? E no momento de dificuldade, lá no deserto, que é onde ele vai se colocar, alguns, mesmo tendo recebido as mesmas informações, as mesmas mensagens espirituais, o mesmo processo, ele diz, né? Isto, porém, foi simbólico para nós, para que não cobicemos o mal como eles cobiçaram. Porque o que aconteceu quando Moisés deixa o povo, sobe a montanha... E vai receber as tábuas, né? Vai receber a tábua com os 10 mandamentos. Então, ele dizendo, primeiro, isso não pode ser ignorado. Então, ele já faz um chamamento. Não ignore o que aconteceu, né, com o povo. Porque era um momento de um fato muito significativo. Exatamente. Né? Muito significativo. Então, aquelas pessoas foram... Primeiro, a gente precisa entender, e aí, quando eu estava lendo, no primeiro momento, fiquei pensando, cara, porque Emmanuel, nas suas colocações, ele vai profundamente. E de uma forma sutil, que às vezes só com a gente tem que fazer uma análise a soprida da espiritualidade, assoprando assim nos ouvidos, isso, como diz o Matuto, para a gente entender. Isso aqui realmente foi um sopro, né? Para mim, assim. Porque parece o óbvio, mas aí a gente tem que entender o processo. Porque quando ele começa fazendo não só uma chamada de atenção, mas ele dá uma direção. Olha, não ignore, irmãos, que nossos pais tiveram todos, né? Então o povo, ele foi liberto, olhe bem, liberto do Egito, retirado de quanto tempo de escravidão? De escravidão. Sofrimento, dor, né? Humilhação. Tudo. Né? Então esse povo é liberto por Moisés, retirado daquelas terras e vão em busca de uma terra prometida. Ele coloca aqui, né, batizados por Moisés, recebe o alimento espiritual, recebe a bebida espiritual,
mas muitos deles não tiveram o beneplácito de Deus pelo que foram prostrados no deserto. Então, o que acontece, né? Isto, porém, foi simbólico para nós, ou seja, a gente não pode descartar o que aconteceu, para que a gente não volte a cometer o mesmo erro. Aí Paulo diz, para que não cobicemos o mal como eles cobiçaram. E aí chega o nosso versículo, Queiroz, que Paulo vai dizer o seguinte. Deixa eu ler o versículo todo, porque aqui só está o ponto. Não vos façais, pois, idólatras. É o pontinho que ele puxa. Porque ele coloca já o início mesmo do versículo, que ele já começa assim, não vos façais idólatras, como ocorreu. Como alguns deles, como está escrito, vou ler o versículo todo. O povo se assentou para comer e beber e depois se levantaram para brincar. Diante daquilo, ele não está falando que não é para o povo não se divertir, mas é o que aconteceu, como as pessoas foram se perdendo naquele momento e foram buscar um hábito anterior à libertação. Eles estavam ainda aprisionados a alguns hábitos. E é curioso que isso aí tem a ver, né? Você falou de um princípio, de um hábito, né? E de um modo de viver totalmente fora do parâmetro, né? Da dignidade humana, como eles viviam como escravos, óbvio. E do hábito arraigado que eles tinham, né? Da idolatria. Mas aí, olha que interessante. Então, eles começam um processo de libertação, né? Sim. Como você falou aí, mas quando eu falo libertos, não é o ato de Moisés tirá-los do cativeiro, mas o ato deles terem a oportunidade de se verem na chance de testar novas coisas, de ascender moralmente e espiritualmente. Porque isso fica implícito também. E é curioso que, olha o que Emmanuel diz, que colabora com toda essa sua afirmativa aí de sopro, né? Com relação a esse processo. A recomendação de Paulo, está no primeiro parágrafo aí, ó, aos Coríntios, deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo nos serviços de ascensão religiosa do mundo. Ascender, você crescer, você evoluir. É você sair do primitivo, do cativeiro até de forma simbólica, né? Onde você vive em atavismos, preso, né? A rituais, preso ao externo, né? Às questões externas, sem olhar para dentro de si. Então, a ascensão religiosa, ela vai nos permitir justamente esse processo de retorno a mim mesmo, né? Para eu sair do exterior, para assumir as minhas questões e a minha responsabilidade perante o mundo. Porque o Espiritismo, ele de certa forma, ele resgata a questão do que é ser religioso. Porque até que o Espiritismo viesse, religião era culto. Religião era um processo até assim um pouco folclórico, né? De costumes, de hábitos, que, embora em alguma circunstância mexesse em você, fazendo você mudar de hábito, mas não arraigava um processo de responsabilidade tal qual o Espiritismo nos consinta, né? Em tudo que a gente faz. E é nessa lógica, Queiroz, lógico, retirando, obviamente, os excessos, mas também compreendendo o período em que ele estava inserido, que Nietzsche vai
Frederico Nietzsche, um filósofo, ele vai questionar a questão da existência de Deus porque ele Por se aquela baseia visão primitiva e externa. daquele povo, E externa, daquela época. folclórica. Porque ele tem um texto muito interessante, eu já tinha visto e vi o nosso querido Marlow falando da relação da religião com o poder. Então, aqueles que estavam nos altos escalões das religiões da época, eles detinham o poder que, se a gente for ver, se assemelha nessa relação de cativeiro, né? E aí Nietzsche diz que essa estrutura de poder impõe que o homem não se veja. E aí ele nega essa visão Como se de ele Deus. estivesse envolto numa cegueira proposital. Exato. Mas ele também é responsável, porque ele se deixa entrar nesse processo e ficar por acomodação, né? Por inércia. Porque sempre quando você está num processo assim, meio capenga, você sente de toda sorte, em algum momento, que você precisa fazer algo diferente, você precisa dar um movimento. Mas isso implica também sair de uma zona de conforto, né? Implica você quebrar paradigmas. Sim. E quantos? Assumir, aí né? fica a questão, quantos estão dispostos a pagar esse preço? Né? Aí entra a questão da crença e da fé. Porque Jesus, ele não trouxe crença, ele trouxe uma fé. Por isso que ela é raciocinada. Porque nos faz emergir, né? Para que nós analisemos as nossas questões mais pequeninas até as maiores. Para que daí a gente possa ter um processo de ascensão consciente, com Deus verdadeiro, né? Que é a história que o Nietzsche aí, né, o filósofo que você falou, que ele buscava no entendimento do questionamento que ele estava fazendo, sem dúvida. Ele viu que tinha um disparato, tinha algo muito assim errado com relação ao Deus que as religiões professavam e o Deus que ele começava a enxergar, né, pelos seus estudos, pelo seu questionar. E aí isso faz toda uma diferença. E aí ele vai questionando a existência de Deus, né? E achando Óbvio. que Deus não existia. E até é interessante a gente poderia foi ótimo. A gente entender essa lógica que Emmanuel vai trazendo, né? Do ser livre e ser cativo. Perfeito. Né? Do ser livre e ser cativo. Porque nós vamos nos lançando nos meandros da vida. Da vida, exatamente. Nas ciladas que nós nos vamos nos colocando em cativeiros. Do pensamento, do comportamento, né? Dos sentimentos. É aquela história como é que em psicologia tem aquela questão do pensamento de rebanho, né? É esse o nome? Pensamento de rebanho, não é isso? E isso está baseado na visão filosófica de Nietzsche, que ele diz, quando ele faz essa análise, que as pessoas passam, quando elas estão dentro dessa estrutura cega de religião, elas são apenas rebanhos. Se um vai, todos vão. Todos vão. Como diz aqui no Nordeste, Maria vai com as outras, né? É ser Maria vai com as outras. Porque o diferencial do Cristo, o rompante dele para a nossa libertação é justamente essa fé que raciocina. E fé, sendo no sentido da fidelidade, ela tem que ter o ato de religação com o Criador. E religar sem vivência não tem como. Você tem que vivenciar tudo aquilo que é conclamado, tudo aquilo que é dado a você pela espiritualidade sob forma de orientação. E com Jesus foi ainda maior, porque foi exemplificação.
Jesus trouxe a exemplificação do seguir. Uhum. E aí, a gente vê, meu Deus, para o seio do cristianismo, quão poucos seguem de fato Cristo, principalmente nos seus momentos cruciais de decisões, de tomadas de postura, né? De um posicionamento qualquer. Quão poucos seguem ou estão dispostos à cruz como Cristo foi? Preferem as armas. Exato. E essas armas é o externo, é a simbologia de você viver novamente aprisionado. Eu estava lembrando aqui de uma frase de Nietzsche ainda, embora, como ele foi muito crítico, a gente precisa entender isso, fazendo os recortes, né? Eu não sou um especialista no filósofo, apenas algumas noções. Ele fez um recorte daquela época, a gente precisa entender a religião daquela época, como a religião estava naquele momento. E ele ele traz uma frase muito parecida com isso que você disse. Na verdade, acho que ele está aqui, né? Na verdade, um único cristão morreu na cruz. Perfeito. Perfeito. Porque nós ainda não somos. Cadê os outros? Ainda não assumimos as nossas cruzes. Por isso que ele questionava. Ele chegava a dizer que o cristianismo pregado pelas religiões era crueldade. Porque o que fizeram em nome do Cristo? Infelizmente ainda continua. Né? E ainda continua. E olha o que Emmanuel fala. Vamos lá. No parágrafo seguinte, que vai colaborando. Veja como as coisas são interligadas. Ele diz que é indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representam sérios perigos para a vida espiritual. E a gente está entrando no processo, mostrando que o processo da idolatria, ela vai muito da questão de você continuar preso às questões exteriores, sem olhar internamente e sem você querer, né? Assumir as suas responsabilidades perante tudo que acontece aí. Porque muitas vezes a gente bota, né, o bode expiatório em tudo no mundo. Nas instituições, no vizinho, né? No filho ingrato, no pai ou na mãe que foi irresponsável, né? Na política, na justiça. Mas a gente não para pensar que nós, eu, você, nós, nada fazemos para mostrar que as coisas têm que ser diferentes. Então a gente continua nesse processo. A gente enxerga Jesus, a gente vê Deus, mas com cegueira, né? Só pela idolatria, só pelo simbolismo de dizer-se religioso, de ter uma religião, e não de ser religioso ou ser cristão. Que essa troca de palavras faz todo um diferencial com o que a gente está estudando aqui. E a gente precisa fazer essa autoanálise, né? O que é bom para mim tem que ser bom para todo mundo, mesmo que aquele não pense igual a mim, mesmo que aquele no momento seja equivocado, mas se a razão, por mínima que seja, me percorre e está comigo, eu não posso, sob o risco de sair dela, de pensar em algo só para eu me beneficiar ou meu grupinho ser beneficiado, em detrimento do resto da população. Isso mesmo. Então ele começa já, né, dando esse ponto que é indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias, em tudo. E isso representa sério perigo para a vida espiritual. Aí, no parágrafo seguinte, ele fala justamente do primitivismo que você falou, né? Do início, do atavismo que a gente continua preso e teima em não sair. Porque as crenças antigas permanecem repletas
setas de cultos exteriores e de ídolos mortos. Nem parece que o tempo passou. Né? Nem parece que a consolação prometida pelo governador espiritual do orbe chegou desde o século XIX, já estamos no século XXI. Né? O Espiritismo daqui a pouco completa 200 anos. E a gente está bebendo de uma fonte pura, meus irmãos. Estamos bebendo de uma fonte pura e não estamos aproveitando. E é justamente isso que ele vai dizer em seguida, Queiroz. O Consolador enviado ao mundo, na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. E olha, agora ele vai entrar com a gente, viu? Agora ele vai começar a advertir o nosso núcleo de movimento. A gente tem que pegar essa frase desse parágrafo de Emmanuel e colocar em todos os cantos de nossa casa, onde a gente passa e o nosso olho alcança. Sabe aquela história? Repetir, 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 até internalizar. Porque isso aqui é o divisor de águas do espírita. O Consolador enviado ao mundo, na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia. Olha a palavra que Emmanuel mostra. De paralisia da alma. Então é para isso que o Espiritismo veio. Aí, ó o que vem acontecendo, né? No parágrafo seguinte, que é maiorzinho, aí Emmanuel já mostra o que a gente tem feito, né? Das bases que chega para nós, né? Por intermédio de quem e de quem seja. Aqui e acolá surgem pruridos. Pruridos, todo mundo sabe o que é, né? São coisinhas podres, tá? Pus de adoração. Acontece ou não acontece? No movimento espírita. Que se faz imprescindível combater. A advertência do Espírito Amigo Emmanuel. Não mais imagens dos círculos humanos. Aí, nesse campo evoluiu, viu, Mary? Esse campo evoluiu. Não mais é a imagem dos círculos humanos. Nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas, os espíritos que vêm da sua comunicação e médiuns terrenos, que a consciência alheia vai entronizando e os espíritos amigos sendo santificados. E nenhum quis ser chamado de santo. Nem Jesus quis o título de bom. Bom, só meu Pai que está nos céus. Aí a gente entra na vertente dos erros, dos atavismos ancestrais, que ainda não trabalhamos dentro de nós. A gente endeusa os espíritos, toda e qualquer comunicação a gente aceita sem nem questionar. Uhum. Basta dizer que foi do espírito. E o médium, fulano, Deltano, menino. E a gente sabe, né? E quanto mais a fama percorre aquele médium, no sentido do trabalho que ele realiza, mais aquele coitado sofre esse processo de idolatria, né? Porque, meu Deus, a gente que trabalha de vez em quando, né, em processo de organização de congresso, a gente sabe. Quando vem aqueles trabalhadores mais conhecidos, né, que já estão na mídia ou que são famosos pelas suas pregações ou pelo processo de mediunidade, menino, os coitados não conseguem nem andar direito. Chega para cá, um chega para lá, uma idolatria mesmo. E eles são trabalhadores. Tudo bem, eles merecem nosso respeito, as entidades também. Mas olha o que Emmanuel continua dizendo aqui, né? Inadvertidamente,
no altar frágil de honrarias fantasiosas. Aí ele fecha, ó, é necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvelado para o despenhadeiro da inutilidade. Por quê? Porque todos nós estamos em processo de aprendizado. Os espíritos amigos que aqui chegam e dão seus comunicados, bem como os médiuns que estão em trabalho. Perfeição só Jesus. A gente não deve confundir respeito com idolatria, né? Admiração, que é salutar, você admirar, Sim, né? Você respeitar. porque uma coisa está interligada à outra, né? Mas a idolatria, tem gente que, coitado, não consegue nem respirar quando está no meio de determinadas multidões, né? E Emmanuel ainda continua falando, nos advertindo para que a gente evite isso. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ou seja, a gente cria uma atmosfera tão perturbadora, e existe um livro que vale a pena, inclusive, todos nós lermos. O nome dele é Aconteceu na Casa Espírita, né? Tu lembra quem era o autor? Não, mas eu procuro É agora. fácil, né? Que mostra justamente o processo das trevas, né? Da organização dos espíritos. Não quero dizer trevosos não, mas desviados do bem, pronto. Que são organizados, que eles vão de encontro à administração e os médiuns de uma casa espírita grande, né? Memorável, e que trabalham afincamente para o bem do Espiritismo. E aí eles vão mostrando como os processos dentro desse pressuposto aqui, eles começam a ser trabalhados com vias à destruição de um grupo pelo desvio, né, das intenções e da responsabilidade. O médium é cristiano, Emmanuel cristiano, e o espírito é Nora. Vale a pena. Aconteceu na Editora Casa Espírita. Allan Kardec. Porque ele dá uma advertência muito grave para todos nós que queremos, de fato, sinceramente, crescer e fazer crescer o movimento espírita de uma forma coerente e adequada, né? E eu queria só pontuar uma coisa, Queiroz, aqui, né? O que nos leva a nos tornarmos tão... Porque Emmanuel coloca aqui duas coisas. Uma é que essa atitude pode levar aquele médium... Principalmente os que estão começando, né? Que tem potencial de crescer, os inexperientes. Isso. Há uma falsa ideia, até de poder mesmo, né? De que ele é o cara. Como também o outro lado somos nós que muitas vezes, por uma projeção psicológica de querer ser igual àquele que está ali, nós nos apegamos àquela pessoa de uma forma tal que saímos do racional e passamos a ter um ídolo, um ideal que colocamos aquela pessoa acima de qualquer outro. Endeusamos. E quando esse coitado, que é humano, que é falho como pode nós, errar, comete qualquer deslize, acontece o descabido dessas pessoas, e não são poucas. Eu conheço casos assim, de simplesmente abandonarem a causa espírita. Sim. E por se decepcionarem, às vezes com o dirigente, às vezes com o médium, né? Com o trabalho com algumas pessoas, como que a doutrina fosse um movimento.
Meus irmãos, não vamos confundir as coisas, né? A doutrina tem uma base imaculada. Pode vir um movimento fazer o erro que for, mas ela é luz. E a gente tem que se apegar em seus fundamentos e não nas pessoas. E não nas pessoas, porque as pessoas têm o direito também, como nós temos e queremos, né, ser entendidos, elas têm o direito também de errar, de cair, estão em processo. Por e justamente isso aqui que Emmanuel está nos advertindo, que a gente tem que ter, né, essa cautela, esse respeito com relação às pessoas. E ele diz, ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro de necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Tanto os que dão a comunicação, né, como aqueles que recebem, podem falhar, né? Estão em processo. Devem ser questionados e eles até agradecem se a gente questionar, né? Obviamente, a gente não deve ser aquele mulo ou mula teimosa que, diante de algo acertado, a gente empanque e não queira aceitar. Porque muitas vezes tem essa questão também, Mary. A minha verdade, não. A minha verdade é a que vai imperar. Muitas vezes a advertência vem e não surte efeito porque o questionamento vai com base naquilo que eu tenho e que eu manifesto e não permito excluir, né? Eu não permito trabalhar, que é um erro, é uma falha, que não é a ideia central, mas é a minha ideia, que tem um diferencial, né? Então a gente tem que ter humildade, primeiro ponto, humildade para sempre, para todos os questões. Diz saber que nada sabemos, também entender que precisamos, né? Porque ninguém é lagartixa, né? Ninguém é lagartixa para estar balançando a cabeça o tempo todo. Precisamos, quando algo mais crucial chegar e a gente achar que tem alguma coisa ali que precisa ser perguntada ou esclarecida, a gente deve questionar, né? E jamais querer impor a nossa verdade. O meio termo. E se tiver dúvida, pergunte a Jesus. Procure em Kardec e no Cristo que a gente vai encontrar a solução. Ok? Isso aí é fato. Por isso que o conhecimento da verdade liberta. Mas quem disse que conhecer a verdade é só ficar quieto no canto e esperar, né? É muito embate, é muita pesquisa, é muito erro para poder depois vir um acerto. E a gente tem que ter tranquilidade nisso. Todos nós estamos em processo. E aí, Mary, Emmanuel fecha dizendo o seguinte, né? Combatemos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Eu falei o quê? Cristão. Foi? Foi só. Utilize cada discípulo, aí ele vai nos orientar, utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação, tá vendo? A gente jamais, porque quando a gente procurar se isolar, alguma coisa está errada. Espiritismo é evolução, e a evolução não se dá em isolamento. A evolução se dá em cooperação, né? Não é à toa que a gente diz até que duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Então, utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio, que é imprescindível, com sincero devotamento à tarefa. E lembremos-nos todos de que no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituem o tema central. Eu acho que só essa frase aqui, só esse finalzinho de Emmanuel, se a gente quisesse, a gente ia passar 2 dias discutindo. Quando Emmanuel diz que no apostolado de Jesus, a gente deve ter essas 2 bandeiras,
o amor e a fidelidade a Deus. Gente, isso aí, né, Melry? A gente entendendo isso aqui, a nossa vida tá crescida, tá evoluída, tá ganha. Queiroz, a gente inverte. A gente diz que Deus é que tem que ser fiel. Deus é fiel. Ou, né? Porque quando a gente coloca isso, que Deus é fiel, a gente está dizendo que Ele vai ser fiel à minha necessidade, à minha ideia. Ou não que eu tenho que ser fiel às leis de Deus. Ou aquela história. O Cristo, eu estou procurando que o Cristo me sirva e não que eu sirva o Cristo, né? Exato. Então é nesse fidelidade sentido aí a Deus que a gente constitui percebe. o amor e fidelidade, Amor e tema fidelidade. central. Tema central. O amor e a fidelidade a Deus. Então, se somos fiéis é porque nós já estamos nos esforçando para seguir as leis de Deus, que é o caminho. Então é isso aí. Sempre terminamos, né? Estamos chegando ao finalzinho com um poema. E hoje nós trazemos novamente Maria Dolores, né? Campanha de bênção. Bênçãos. Bênçãos. Porque às vezes a gente não quer tanta bênção, né? Que as bênçãos venham para nós, a gente até deseja para o outro as bênçãos. Então vamos ver o que é que Maria Dolores fala de bênção, né? Ou bênção. Então vamos lá. Ela diz o seguinte: a campanha continua. A caridade em trabalho. O pão, o teto, o agasalho e a frase de luz a expor. Os mensageiros da bênção retornam do céu em bando, a cada um convidando para a seara do amor. Em nossos campos de ação, nos mais estranhos caminhos, ciladas, pedras e espinhos são entraves como são. Vêm as tarefas do auxílio. Qualquer peça de consumo serve aos que avançam sem rumo, calcando as urzes do chão. Em outras faixas de vida, eis que a treva se condensa nos enganos da descrença que só desditas produz. Fala o verbo que alimente, o amor que jamais se cansa, planta consolo e esperança, espalha bondade e luz. Ouvida, nódoas e chagas, se a aprovação te aguilhoa, trabalha, serve e perdoa. Guarda a fé que te mantém. Se algo te fere, silêncio. Deixa o mal na sombra externa. Deus sabe como governa a força viva do bem. É isso aí, belíssimo e coroa, né? Vamos sair, meus irmãos, da idolatria, né? E seguir rumo à tarefa que nos compete. Porque os perigos sutis, como nos adverte Emmanuel, estão aí por todas as partes. Mas nós somos mais, né? Nós temos o amor em Cristo e, como Emmanuel fecha, nós temos a fidelidade a Deus como base, né? O amor e a fidelidade a Deus como base central para nortear nossas vidas. É isso aí, meus irmãos. Obrigado pela companhia de todos vocês. Até quarta-feira que vem, 20 horas, com mais um Página Aberta. Fiquemos na paz, não é isso, Mary? Isso, que estejamos sempre na luz do Cristo. Hoje e sempre.